professores! Bom dia para quem está nos assistindo na parte da manhã, a essa gravação. Boa tarde para quem está nos assistindo, nos prestigiando na parte da tarde. Uma boa noite para quem está fazendo o ATPC no momento noturno, né? No turno da noite, né? Sejam todos bem-vindos, professores, né? Eu vou fazer em primeiro lugar. Meu nome é Rosana, sou professora Rosana de matemática, aposentada da rede. Eu venho com vocês já há um longo tempo, aqui um percurso grande, né, acompanhando vocês, professores do 8º ano. Eu faço a formação de etapa e hoje é a formação de ano série, então acompanho vocês, professores do 8º ano, nesse momento de estudos, né? Esse momento da TPC, que é voltada para que a gente possa estudar um material do Aprender Sempre, né? Vou fazer minha autodescrição primeiramente. Eu sou uma senhora de 63 anos, né? Meus cabelos são castanhos, cabelinhos castanhos claros, é curtinho. Tenho uma sobrancelha fininha, o rosto é bem arredondadinho. Uso um óculos, cor rosé. Passei um batonzinho, né, para estar aqui junto com vocês, vermelho. Uso uns brincos pequenininhos, né, sempre gosto de brincos, sempre gostei de brincos pequenos. Hoje, a roupa que eu estou vestindo, a blusa de baixo, um tom de uva, cor uva, vinho, né, escuro. Estou com uma echarpezinha um pouquinho mais clara, um tom sobre tom, né, de cor de uva. Estou sentada atrás de uma escrivaninha, e atrás de mim, hoje eu mudei o layout aqui, né? Hoje eu pus a minha estante atrás para que a gente... Uma coisa que eu amo de paixão são livros, né? Nós, professores, amamos os livros, né? Então, eu coloquei os livros atrás, que é uma coisa que eu tenho todas as relíquias, né? Que a gente tem, né? São os nossos livros. Eu tenho de paixão, né? Eu gosto muito dos livros que a rede teve, né? Que a gente estuda por eles, né? Apesar que hoje a gente só pegar o celular já baixa lá um livro e tal, mas ainda eu sou da velha guarda, né? Eu gosto muito de manusear o papel, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, os professores, se a gente tiver também professores do 6º, do 7º, do 8º, do 9º, gostaria também de agradecer bastante agora ele tem uma outra nomenclatura, e eu gosto sempre de chamar pelo nome correto, que era os antigos professores coordenadores. Eles passaram agora a ter uma outra denominação, né, que é o coordenador de gestão pedagógica. Muito obrigado, senhores coordenadores de gestão pedagógica que estão conosco. Eu gostaria de agradecer também aos antigos PCNPs, e hoje são PECs, né, são professor especialista em currículo, né, nós tivemos algumas mudanças, né, que a gente teve aí a partir do dia 1º de junho, né, e gostaria de agradecer o diretor da escola, os gestores da escola que estejam nos assistindo, tá bom? Aí gostaria de agradecer imensamente aos profissionais de Libras, que sempre nos acompanham com muito carinho, né, nas nossas formações, nos nossos momentos que nós estamos aqui de quinta-feira, né, fazendo essa formação, tá bom? Eu estava aqui pensando, né, pessoal, eu gosto bastante de conversar, né, de contar alguns depoimentos, antes da gente começar a falar um pouco, né, para que viemos aqui hoje, olhar para a sequência de atividade para que viemos, né? Quando a gente está estudando esses materiais, né, a gente está agora com o Aprender Sempre, né, um material super bacana, que a gente leva para a sala de aula, para os estudantes, que é para apoiar, né, a recuperação, o aprofundamento das defasagens dos estudantes, né? O quanto é bacana. Eu estava estudando essa sequência 1, que está posta aí para nós, né? Eu estava estudando ela, qual era o objeto de conhecimento, olhando para as atividades, como eu, professor, posso levar para desenvolver essas atividades, né? Essa habilidade por meio dessas atividades, né? Que estão colocadas aí no material. E é sempre um exercício bom para que a gente faça isso, né? E eu estava me lembrando, quando nós tivemos na rede
um tempo muito atrás, 80 e pouco, né? Nossa, eu trouxe só o exemplar aqui do 8º ano, é que eu sempre gosto, eu sempre tenho um cardápio junto comigo, assim, que eu volto a estudar, que eu volto a ver, era um documento da rede também estadual, né? Que nós tínhamos na época. Quanto eu, professora, na sala de aula, né, tive, assim, algumas dificuldades para entender como aquilo funcionava, como eu podia aplicar aquelas atividades, né? Então, às vezes a gente comenta, né? Nossa, eu tenho que fazer todo um estudo paralelo. Sim, eu me debruçava, né? Horas e horas. Isso aqui é uma coleção completa. Pode ser que muitos de vocês, os professores que eu tive a oportunidade da gente conversar aí ao longo da minha trajetória, né, na diretoria, né? É um documento, pode ser que vocês tenham, chamado de experiências matemáticas. Hoje ele é legal para a gente como uma forma de estudos nossos, né? Olhando para atividades que já foram postas, né, na nossa rede, né, no passado, mas que esses materiais, eles enriquecem, nos auxiliam, fora o material do currículo em ação que nós temos hoje, tá? Então, eu mexendo ali nos meus livros, eu falei, eu vou falar isso para o pessoal, dar esse depoimento, que nessa época eu estava em sala de aula, e às vezes olhava, falava, gente, como que eu vou fazer isso, né? Discutia com um colega lá, um outro professor, como vocês todos aqui, né, podem discutir tanto com os vossos colegas do 8º ano, professores, amigos do 6º, do 9º, do ensino médio, né? Então, eu deixo aí essa conversa, né, que dá trabalho realmente, né, a gente estudar, a gente parar um pouco, né, eu sei que quase o tempo, nós não temos o tempo suficiente, mas o quanto é bacana a gente fazer esse movimento, tá bom? Eu quero aqui passar para o nosso PowerPoint, me dê licença, por favor, tá? Como eu já me apresentei, Rosana, professora, né? Sempre junto aí com os professores nessa esse nosso trabalho, né? Sempre árduo, pensando sempre na qualidade de ensino, sempre pensando nos nossos meninos, né? Nos estudantes, tá? Eu trago aqui para vocês agora, como, né, é o nosso praxe, convido todos vocês a buscarem o material. Hoje, nós estamos dando continuidade à gravação da semana passada, que vocês assistiram, que eu faço do 6º ao 9º e o professor Marcos faz do ensino médio. Então, nós já começamos a pensar num trabalho na semana passada, que é olhar para o volume 2, para a sequência 1. Vocês vão falar, nossa, Rosana, está tão distante, nós só vamos dar esse início a essa sequência no 3º bimestre. Mas é que o tempo passa tão rápido, logo já vocês já vão entrar de férias, então a gente traz essa sequência para que vocês já possam ir pensando, para que vocês já possam ir estudando, os coordenadores, né, que eles possam se organizar junto com vocês, para que quando retornarem, tivermos o retorno das férias, essa aplicação esteja acontecendo desta sequência, tá bom? Então, aqui a gente convida todos vocês a buscarem ou na escola de formação, né, na página da escola, aqui tem o QR Code, tá? Para vocês acessarem o material. Eu já até imprimi já o meu material, peguei o caderno do estudante, até imprimi para estar estudando com vocês, né? Que a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui. Nós estamos hoje na semana B, como nós já comentamos, até esse bimestre nós temos esta formatação de formação do PRA, do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Então, semana passada, nós conversamos um pouco, e hoje a gente dá continuidade, olhando para a mesma sequência, que é a sequência 1 do volume 2, para o 3º bimestre. A gente sempre apresenta aqui como vocês fazem para assistir às gravações, tá? Vocês busquem lá no centro de mídias, vocês entram com o login e a senha de vocês, da sede, vocês buscam lá PRA, né, que é a formação de recuperação e aprofundamento, a data que foi a gravação, se vocês quiserem ouvir as demais gravações, e aí vocês podem assistir as gravações, ou a atual, ou as gravações anteriores. Eu sempre retomo isso, pessoal, porque é de suma importância, às vezes a gente está lá na escola e não tem para quem perguntar, não lembra. E aí, pessoal, como será que eu faço para entrar nessa aula, né? Gostaria de estar assistindo. Então,
Aqui fica, né? Quem tiver oportunidade, tira uma fotografiazinha aí, né? Porque ali vocês têm as datas, tá vendo? Ó? Esses PowerPoints, eles estão disponibilizados lá no Centro de Mídias, todos eles, né? De todas as formações, de todos esses encontros, tanto da formação de etapa quanto da de ano e série. Então, hoje a gravação, vocês estão assistindo dia 30/6, né? Então, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com o pensamento computacional. A gente vai estar falando sobre o pensamento computacional, tá bom? Quinta-feira, 30/6, a gente vai estar falando sobre o pensamento computacional, dando continuidade ao que foi trabalhado aqui na etapa. Deixa eu pegar minha luzinha aqui, para que eu possa ir acompanhando aí com vocês, meu apontadorzinho, né? Então, hoje a gente está aqui. Então, a gente vai seguir o que a gente começou aqui. Aí vocês vão falar, Rosana, depois a gente vai ter outra, nós teremos outra, né, formação, que só vai ser de etapa, mas vai ser uma retomada, fica aí para vocês se organizarem, né? Eu digo organização de pauta, né, do coordenador, organização de vocês, do material de vocês. Então, nesta última aqui do bimestre, nós vamos fazer uma retomada da ESA 5, 6, 7, 8. Mas, primeiro, nós conversamos sobre essa do terceiro bimestre, tá? Essa já a sequência do terceiro bimestre. Bom, as nossas intenções é revisitar os principais conceitos e ideias que nós discutimos na formação de etapa e explorar a SA1 na perspectiva do pensamento computacional, com ênfase na construção do algoritmo por meio de fluxograma. Bom, vamos continuar e a gente vai dando as devidas explicações, né? Os principais conceitos e ideias abordados na formação. Então, vamos lá, cadê o caderninho de vocês, né? Cadê as anotações, né? Eu tenho certeza que vocês fizeram anotações do que nós conversamos e lá nós trouxemos a ideia de pensamento computacional, né? Que ela permeia todo o currículo de São Paulo e permeia toda a BNCC, né? Então, esse pensamento computacional, ele vem bem forte na BNCC, ele fala o quanto é importante trabalhar com esse pensamento nas nossas aulas de matemática, por meio do algoritmo, que o algoritmo é tudo aquilo que a gente consegue fazer, montar um passo a passo, e depois esse passo a passo a gente passa por um fluxograma, para desenhos, né? Onde tem início, onde tem todas as ações e onde tem um fim. Eu estava pensando muito nisso hoje, na parte da manhã, aqui, quando eu estava estudando. Eu tinha um professor de desenho, lá no antigo ginásio, e nós tínhamos que fazer, para a construção de qualquer figura, né, o que ele pedia, um passo a passo, né? Então, a gente tinha que fazer até com letrinha bastão, né, esse passo a passo. Como eu fiz aquele desenho, como eu ia projetar para a construção de um retângulo, como eu ia fazer como eu ia projetar um quadrado, né? Um triângulo, retângulo ou um triângulo equilátero, de que forma? Nós usávamos muito régua e compasso. Hoje nós temos aí também essa fala dentro da BNCC, dentro do currículo paulista, né, que ele incentiva a usarmos, além dos softwares, olhando para a geometria dinâmica, que a gente use também a régua, o compasso, o transferidor, tá certo? Então, esse pensamento computacional, a gente sempre fala, pensamento computacional, eu lembro de computador, são passos, né, que eu tenho que fazer uma sequência de passos lógicos para poder ou resolver um problema, ou para operar uma máquina, né? A gente faz muito isso, essa algoritmização, né? Sempre nas nossas vidas. Quando a gente levanta de manhã, é que a gente não escreve. Se a gente faz um passo a passo, existe um passo a passo. Quando eu vou fazer um bolo, eu não faço de qualquer jeito, eu preciso ter um passo a passo, né? Quando eu vou fazer uma viagem, eu preciso o quê? Eu preciso colocar, né, fazer um planejamento, o passo a passo daquela viagem, das minhas férias, né? Até hoje eu estava pensando, né? Tudo é uma questão de organizar o pensamento.
tá? Então, aqui esse autor que nós buscamos aqui, que a gente até discutiu na etapa, que é o Brackman, né? A gente deixa aí o referencial teórico dele, caso vocês queiram ler o trabalho dele, é bem bacana, tá? E aqui a gente traz ele falando, né? Que eu tenho um problema, eu penso no problema, eu tenho que decompor, eu tenho aqui um problema maior, eu tenho que decompor esse problema, dividir um problema, um sistema complexo em partes menores, que eu possa administrar, né? Aí eu tenho que fazer o quê? Um reconhecimento desses padrões, né? Eu preciso buscar semelhança, né? Naquilo que eu recortei, né? Preciso procurando semelhanças dentro desses problemas, né? Depois ele fala que eu preciso fazer a abstração. Então, quando eu olho aqui essa figura, né, concentrando-se apenas nas informações importantes, ignorando detalhes irrelevantes. Então, a gente vê que esse cubo ele é composto, né, por esses quadrados, né, por essa figura. E aí ele faz o quê? A parte do algoritmo, solução para solução passo a passo para o problema, ou as regras a seguir para resolver o problema. Então, a gente está trazendo essa discussão no pensamento computacional para dentro da SA1. Vocês vão falar mais, Rosana? A SA1, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou mostrar aqui a sequência. A SA1, essa habilidade que está posta aí, do 8º ano da SA1, vocês já buscaram aí no material de vocês? Quem estiver aí com o material do professor, né, já coloca aí na SA1 do 8º ano, por gentileza, e quem tiver com o caderno do aluno, está lá na página 111, né, as atividades apenas do caderno do aluno, mas quem tiver com o caderno do professor, a sequência, já coloca ela em mãos, que isso vai ajudar a gente a discutir um pouco sobre, né, o que está na sequência de atividades. Então, o que diz essa habilidade? Né? Eu sei que vocês estão fazendo um movimento bem bacana de estar estudando habilidade por habilidade. Zana, então a gente está no 8º ano, tá? Quais são as habilidades essenciais que estão propostas aqui para a gente trabalhar com unidades temáticas, grandezas e medidas? Está proposta uma habilidade do 6º ano, que é analisar e descrever o quê? As mudanças que ocorrem aonde? No perímetro na área de um quadrado, ao se ampliarem ou reduzirem igualmente, e as medidas de seus lados. Para quê? Aí tem um outro cognitivo, para compreender que o perímetro ele é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área, tá? Então, aqui a gente tem a sequência 1, 2, 3 e 4 no caderno, que ele olha para essa habilidade. E a sequência 5, 6, 7, 8, ele vai olhar para quem? Resolver e elaborar situações e problemas de cálculo de medidas de áreas de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos ou triângulos, utilizando equivalência. A gente tem uma sequência aqui muito bacana, não sei se vocês já estudaram, né? Eu estava estudando atividade por atividade e olhando como essas atividades elas estão postas, porque existe um grau de complexidade. A cada atividade vai ficando mais complexo o seu desenvolvimento, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala. Quando eu proponho atividade para o meu estudante, eu preciso pensar, bom, o que meu aluno precisa saber? O que ele já sabe sobre, né, aquela atividade, o que está por detrás, aquele objeto de conhecimento que está lá embaixo, né, que a gente colocou aqui. O aluno precisa saber definir perímetro, né? Ele tem que saber o que é perímetro, ele tem que saber o que é a área, ele tem que entender todas as características, né, de triângulos, de retângulos, ele tem que saber aqui o que é proporcionalidade. Olha quantas ideias matemáticas elas não estão por detrás dessas duas habilidades. É isso que sempre eu acredito, né, que a gente precise pensar, que a gente precise elencar. Eu sei que muitos já o fazem. Pegou a habilidade, vai elencando o que o meu aluno precisa, já sabe sobre. Então, se ele não sabe, de que forma, onde meu aluno vai poder errar, eu olho aqui a atividade, onde será que meu aluno vai esbarrar aqui, que ele não vai conseguir desenvolver essa atividade que está posta tanto aqui no material
do Aprender Sempre, quanto nos demais materiais. Até eu até fiz uma, deixa eu dar uma paradinha aqui, depois eu vou voltar aqui com vocês. Até eu fiz uma listinha aqui, né? Eu estava olhando, estava estudando também o material do Currículo em Ação. Se vocês olharem o material do Currículo em Ação, vocês professores do 8º ano, vezes ministram aulas para o 6º, para o 7º, para o 9º. Então, o material também do Currículo em Ação, lá no 6º ano, Rosana está trabalhando com o 8º, não tem problema, a gente pode ir lá visitar esse material. A gente tem lá também, na situação de aprendizagem 6, a atividade 1 e 2, que trabalha com área e perímetro também, o perímetro de áreas de quadrados, né? Então, pode ser mais um recurso para a gente estar levando para a sala de aula, né, as atividades. Ali podem ter outras dicas que eu posso estar levando, né, para os estudantes para a sala de aula. Então, como eu falei, no 6º ano, no material do Currículo em Ação, do volume 3, a gente tem isso. E no volume 4 do 7º ano, nós também temos na SA4, situação de aprendizagem 4 do material do Currículo em Ação. A gente tem também, na SA4, duas atividades, né? Trabalhando com o quê? Com áreas, área do retângulo e do quadrado, e cálculo de áreas em diferentes situações. Então, eu sempre gosto de deixar aqui para vocês, né, algumas, não sei se é dicas, né? Mostrando que os materiais, eles se conversam, a importância dos materiais se conversarem, olhando para aquela determinada habilidade. Então, voltando aqui, vamos olhar as duas habilidades que nós temos. Vou voltar aqui junto com vocês. Né, a gente estava falando qual era o objeto de conhecimento, e aí, se vocês já estudaram, né? Se vocês já buscaram Deixa eu ir passando. Quais seriam os temas das nossas aulas, né? Da aula 1 e 2? Rosana, preciso trabalhar todas as aulas? Eu, professor, preciso avaliar se é necessário para desenvolver aquela habilidade. Aqui nós temos duas habilidades em jogo, né? Nós temos aula 1 e 2, aula 3 e 4, olhando para uma habilidade do 6º ano, e aula 5 e 6, aula 7 e 8, olhando para uma habilidade do 7º ano. Aí eu faço esse estudo. Eu posso selecionar algumas das atividades? Com certeza, professores, né? Às vezes o nosso tempo, a gente sempre fala, né? O interessante não é dar quantidade. Às vezes uma atividade que a gente trabalha, uma, duas atividades, isso já dá uma grande luz, né, para aquilo que a gente busca, né? Que é o entendimento do aluno, né, do estudante, em relação àquele objeto que a gente está levando para que eles conheçam, né? Então, aqui a gente tem as duas aulas. Se vocês tiverem aí o material em mãos, tem uma sequência muito bacana que eu gostei bastante, como calcular a área e o perímetro do quadrado, né? Ele começa dentro de um contexto de um jogo de xadrez, se vocês olharem aí, né? A primeira atividade é um tabuleiro de xadrez, vocês podem até levar para a sala de aula, para dar um pouco mais de vida, ou pedir para os meninos, eles contarem quantas casinhas existem, quantas brancas, quantas pretas, e aí trazer um contexto aí de área, né? Ele está trabalhando aqui um contexto de área e de perímetro. E é bem bacana como ele começa um passo a passo, desde lá da atividade 1A, 1B, aí ele traz a atividade 3. Deixa eu me organizar aqui, 1, 2, 3. Depois, até ele chegar onde? Até ele chegar, eu não gosto de falar muito, mas até ele chegar numa fórmula, né? Até ele conseguir fazer a generalização, como eu faço para calcular a área e como eu faço para calcular o perímetro. Então, aí vocês têm essa sequência, eu achei, né, quanto as outras, super legais, como a sequência 2, ele faz a relação perímetro e lado do quadrado, qual a relação que existe. Aqui vai entrar a relação de proporcionalidade. E não é assim só aplicar, ele vai fazendo uma construção com que o aluno depois, no final, ele perceba essa relação que existe do lado do quadrado, né, tanto com o perímetro quanto para a área. Então, é bem bacana mesmo, né, leiam com os pares, né, discutam essas atividades, né,
que é de suma importância com os pares, né? Eu sei que vocês fazem muito isso, né? Mas continuem discutindo como, né, a gente pode. Isso aqui a gente vai fazer com que metodologia também, né? Aí cabe a vocês, a gente vai trabalhar com grupos colaborativos, os estudantes, nós vamos propor essas atividades, né, por meio de rotação por estação, sala de aula invertida, né? A gente tem N recursos, né, N metodologias por resolução de problemas, né, que passo a passo de resoluções de problemas, tá bom? As aulas 5 e 6 formando novas figuras planas com um quadrado. Então, é bem bacana aqui como ele faz um jogo legal, né? Com quadrados e com triângulos, né? Então, é bem bacana também essa sequência. E, por último, a gente tem uma sequência chamada quadriláteros e triângulos, qual a relação que existe, né? Ele dá, nas aulas 7 e 8, uma das questões, né, que eu achei super interessante, ele trabalha com bastante coisa à mão na massa. Além dele trabalhar com construções, que aqui ele dá uma sugestão numa dessas aulas de trabalhar com régua e compasso, que a gente vai conversar daqui a pouco, que é a construção de um quadrado, né? Eu achei super bacana, porque a gente resgata um pouco trabalhar com a régua, com o compasso, com o esquadro, mas os meninos, eles precisam da gente para nossas orientações. Eu sei que eles podem também buscar, né, essas orientações na internet, né? A gente tem aí, como o professor Nilson José Machado fala para a gente tem o tio Google, né? É só clicar lá no tio Google que a gente encontra, né? Tudo que a gente faz uma pergunta, ele já responde para a gente, né? Sempre o professor Nilson fala sobre isso, né? O quanto a gente também pode independentemente ir buscar. Mas aí os alunos precisam da nossa orientação, né? Então, essa aula 7, essa aula 8, quadriláteros e triângulos é uma relação interessante. Então, mostrar o porquê que existe toda essa relação, né, entre um retângulo e os triângulos, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, eu vou virar a próxima tela. Então, vamos lá. E aí tem os objetivos das nossas aulas, né? Vocês sempre façam uma análise se aquelas atividades elas vão ao encontro desses objetivos, né? Com certeza, vocês vão observando, vão ticando. Lá na aula 1 e 2, a gente vai ter cálculo, né, de área e de perímetro de um quadrado. A gente também vai verificar lá as alterações que ocorrem com o perímetro e a área do quadrado a partir de mudanças das medidas dos lados, que existe uma certa proporcionalidade, né? No de baixo, ele vai trabalhar lá, com a proporcionalidade nas aulas 3 e 4. Perímetro e lado do quadrado, qual que é a relação? E é bem bacana como ele constrói aqui essa relação, tá? Então, aí ele traz os objetivos das aulas. Nas aulas 5 e 6 também ele tem 1, 2, 3, 4 objetivos, até olhando para situações, problemas, né, para que a gente faça, que o aluno consiga elaborar situações problemas que envolvam o cálculo de medidas diárias, de figuras, e as aulas 7 e 8 é calcular a área de losango, depois que eu passei pela área do quadrado, pela área do triângulo, quando eu brinquei um pouco aqui, formando novas figuras planas com o quadrado, né, que eu vou fazendo um jogo aí com quadrados e triângulos, aí eu vou encontrando, né, o trapézio, o paralelogramo, né, por decomposição lá em quadrados, retângulos, né, ou triângulos, o aluno vai fazendo uma construção bem bacana e ele vai percebendo essas relações, né. Eu sei que vocês pensam, é bastante, né, para o estudante, muitas ações que ele tem que fazer, né? Quando eu falo, o que é calcular? O que é analisar? O que é resolver? Né? O que é elaborar? Né? A gente tem aqui uma série desses cognitivos, né? Calcular, verificar, como que eu faço uma verificação? Então, a gente precisa estar pensando em tudo isso, tá? A gente sempre sugere para vocês que vocês leiam aquele movimento metodológico que existe dentro da sequência, tá? Essa sequência está
como as outras, essa sequência está bem bacana, como o elaborador ele traz para a gente algumas reflexões, tá? Alguma gestão de sala de aula ele traz. É, eu estava conversando esses dias, ontem à noite, numa formação que a gente estava com o pessoal, né, do grupo nosso de estudos aqui, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, né, as boas perguntas, né? Quais são as boas perguntas que eu preciso ter para fazer para os meus alunos na hora que eles estejam fazendo as atividades, né? Isso a gente precisa pensar. Eu sei que nós não fomos formados, eu, pelo menos, Rosana, né, não fui formada desta forma, né? Enquanto professora, fui tentando sempre pensar em perguntas boas, né, para que eu pudesse auxiliar o aluno para o desenvolvimento dessas atividades. Vocês, às vezes, se vocês estão em escolas de primeiro ao quinto também, que é a escola de primeiro, às vezes, ao nono ou médio, as professoras dos anos iniciais, né, as formações dos anos iniciais, o pessoal fala muito, né, de fazer boas perguntas para os estudantes, né, em relação àquilo que ele sabe. Como eu fazendo uma pergunta para ele, eu nunca posso dar a resposta. Isso todos vocês sabem, né? Eu preciso instigar de que forma? Fazendo perguntas para que o meu estudante ele faça a atividade, que ele pense, que ele acione dentro aqui, como a professora Constante Camille falava, ela batia assim na cabecinha, é que vocês não estão me vendo, ela batia na cabecinha e falava, tem que pensar, tem que estar aqui, né? Todos nós, né, a gente precisa pensar muito. E como a gente está falando nesse pensamento computacional, um passo a passo, vocês viram que a nossa habilidade não falava nada de pensamento computacional, só que a gente traz aqui como sugestão, como tipo de uma metodologia, a gente começar a fazer esse exercício, né? Vocês vão falar, Rosana, mas algumas das habilidades postas no currículo paulista e na BNCC, ela traz a palavra fluxograma. Sim, no sexto ano acho que é em três habilidades, no sétimo é em duas, no oitavo é em duas, no nono é em uma. Ela traz essa palavra fluxograma, principalmente para construção, lá no sétimo e no oitavo ano, para construção ou de quadriláteros, ou acho que de um hexágono no oitavo e nono ano. Então, é um passo a passo. Eles já deram, assim, uma pitadinha, né, desse pensamento que o aluno precisa ter, da gente auxiliar os estudantes a fazer esse passo a passo, que a gente chama de algoritmo, né? O quanto é importante a gente ter isso. Até eu, Rosana, estou aprendendo também a fazer isso, tá certo, gente? De que forma eu vou levar essa atividade para o estudante, ou ele vai, para ele traçar um passo a passo. Ele precisa traçar esse passo a passo. Aqui nós temos uma atividade, que é a primeira da aula 1 e 2, né? Essa atividade é das aulas 1 e 2, que é do tabuleiro de xadrez. Ele fala, Carla construiu um tabuleiro de xadrez para jogar com seus amigos. Para isso, ela usou uma peça de madeira e desenhou nela 64 quadrados, como mostra a figura a seguir. Então, ela construiu cada quadrado, casa do tabuleiro, 3,5 centímetros, né? 3 centímetros e 5 décimos centímetro de lado. Desse modo, responda. Aí ela pergunta qual é a área total de todas as casas pretas do tabuleiro, qual é o perímetro, explique seu raciocínio. Quando a gente começa a pedir para o estudante explicar como ele fez, eu acho que isso já ajuda bastante, né? Esse passo a passo. De que forma você fez? Vocês podem, às vezes, estão pensando, Rosana, mas tem estudante que ele, às vezes, mal coloca a resposta, né, gente? Mas nós precisamos mudar essa cultura, né? Nós precisamos mostrar para os meninos. Eu sei que não existe nenhuma varinha mágica, né? Eu estou fazendo assim com o lápis, nenhuma varinha mágica, né? Que a gente consiga fazer com que os estudantes consigam fazer isso, tá? Então, vamos dar uma pensadinha aqui.
Ó, dá uma olhadinha nesse quadro. Deem uma olhadinha, por gentileza. Olharam para a atividade? Então, é a mesma atividade, só que está me perguntando o que agora? Qual a área total de todas as casas pretas do tabuleiro e o perímetro? Então, o que eu tracei aqui? Bom, eu tracei aqui um passo a passo, como nós falamos do fluxograma, né? Um passo a passo simples, que nós conversamos na última aula, a importância de olhar o quê? Lá em cima está lá, cálculo da área total de todas as casas pretas do tabuleiro, é o início do nosso pensamento, tá? E aí, o que o aluno precisa fazer, né? Isso aqui é só um modelo. Isso aqui não precisa sair igual para mim, aí para o professor da escola A, para o professor da escola B. Cada pessoa tem uma forma de fazer essa estruturação, mas a gente precisa incentivar que os alunos façam essa estruturação, esse passo a passo, né? Aí a gente tem lá, ó, anote a medida do lado de cada quadradinho preto. Então, qual é a medida do lado de cada quadradinho preto? 3,5 cm, tá lá. A quantidade de quadradinhos pretos no tabuleiro seria uma forma, que eu chamei ali de quê? O aluno pode contar os números, porque a gente sabe que esse tabuleiro é um tabuleiro que eu tenho 8 colunas, né? E 8 linhas e colunas, 8 por 8. Ele tem 64 peças, tá? Já fala ali em cima. Então, é um quadrado, se é um quadrado, metade é branco e metade é preta, as casinhas, né? E aí, o que eu faço? Calcule a área de um quadradinho preto. Eu posso calcular apenas a área de um quadradinho preto, que é quanto? Né? Que o aluno precisa saber, né? Que é o 3,5 vezes o 3,5, tá? Aí eu tenho que fazer o quê? Multiplicar essa área pelo total de quadradinhos, né, pretos que existe. Aí eu acho o quê? A área total, né, dos quadradinhos pretos que existem no tabuleiro. Consequentemente, também a área branca é a mesma, né? Então, eu fiz ali o quê? Eu fiz um passo a passo. Ó, aqui a gente tem um outro exemplo, que eu só tenho mais, eu creio, aqui mais uns 5, 6 minutinhos. Eu trouxe aqui, ó. Luiz comprou um terreno no formato de um quadrado, com lado igual a 17 metros, e deseja cercá-lo. Para isso, ele usará estacas e 6 fileiras de arame, conforme o esquema a seguir, certo? Quantos metros de fio de arame serão necessários para Luiz contornar o terreno completo? Então, aqui eu também fiz um passo a passo. Eu quero saber o quê? O cálculo da quantidade de fio de arame. Então, é esse meu problema inicial. Aí eu posso fazer o quê? Se vocês olharem esses fluxogramas, no sexto ano, no material do Currículo em Ação, vocês têm alguns modelos também, tá? Então, anote o que o aluno tem que anotar. Então, a medida do lado do terreno, para que ele consiga fazer o quê? Ele consiga calcular a quantidade de fio de arame, que eu chamei de L. A quantidade de fileiras, quantas fileiras, né? Então, aí ele vai determinar quem? O perímetro do terreno, que eu chamo de P. Aí ele vai ver quantas voltas era necessário que foram cercados esse terreno. 6, ó, multiplicar o perímetro P pela quantidade F de fileiras de fios, né? As voltas. E aí eu encontro o valor. Então, como eu falei para vocês, não existe assim um rigor, né? Mas eu posso fazer com que o aluno vá construindo isso. Se vocês olharem aqui também, eu achei bem bacana, até essas orientações também tem no caderno aí do Aprender Sempre nesse oitavo ano, o passo a passo para a construção de um quadrado com régua e compasso. Então, eu tenho lá o início da construção. Aí eu tenho que falar, o aluno tem que escrever, por isso que eu lembrei das minhas aulas, né, de desenho geométrico. Crie um segmento de reta B, que será ao lado do seu quadrado. Aí trace duas setas perpendiculares, uma no ponto A e outra no ponto B, ambas em relação ao segmento. Aí vocês vão falar, epa, Rosana, aqui eu preciso ter outras orientações, tá? E aí a gente traz aqui, nesse outro fluxograma, né? A gente traz como eu faço o quê? Como eu traço as
perpendiculares. Então, aqui existe um outro fluxograma para auxiliar o aluno a traçar essas perpendiculares até eu fazer a construção total do quadrado que está colocado aqui na atividade para que eu faça, que é até um quadrado de lado de 3 centímetros, construído com régua e compasso, né? Então, aqui vocês percebem que aqui eu tive que dar uma parada, eu podia até ter puxado aqui, né? Ter trazido para cá, até me veio essa ideia agora, poderia ter passado isso aqui, ó, para traçar as setas perpendiculares descritas no passo 2, né? Que é este passo aqui, né? Eu tenho todo que é este passo aqui, eu tenho todo um trabalho, né? Para que eu consiga traçar as perpendiculares. Então, eu acredito que se a gente levar para os estudantes, em qualquer das sequências, né, que caiba esse pensamento, né, que a gente chama de pensamento computacional, a gente trabalhar o algoritmo, né, dessa forma, traçar esse passo a passo, né, isso é um exercício para nós também, como foi também para mim, quando o nosso grupo estava estudando sobre, foi um exercício para a gente também isso, né, para nós, professores, né, o exercício foi aí que eu fui resgatar as minhas aulas lá de geometria, que eu tinha, né? Eu tinha aula de desenho geométrico, quando eu fiz meu antigo ginásio, eu estava resgatando e eu tinha que escrever, trace duas setas perpendiculares. Então, como aqui eu estou fazendo para geometria, eu posso trabalhar aqui com atividades, né, que trabalhem a álgebra, que trabalhem números, né, que trabalhem probabilidade estatística, e aqui a formação continuada, que após, né, vocês assistirem a essa gravação, vocês estarão reunidos nas vossas escolas com os vossos pares para dar continuidade, para fazer como eu vou planejar para estar aplicando a aula, né, a sequência de atividade 1, né, para o terceiro bimestre. Então, o que vocês trouxeram da semana passada, busquem os registros que vocês trouxeram da semana passada, agreguem, né, agora no que nós conversamos mais um pouco, no que vocês se debruçaram mais, o olhar de vocês mais atento para as sequências, né, o olhar assim mais esmiuçado da sequência, tá certo? Conversem com os vossos pares e agreguem o que vocês tiverem, olhem qual metodologia, quais são os recursos que vocês têm, quais são as sequências, as atividades que vocês vão trabalhar. Pensem nessa coisa de levar para a sala de aula e o aluno ter que fazer esse passo a passo, certo? Olhando para as atividades. Eu deixo aqui para vocês um trabalho, né? Esse livrinho aqui, O que é Pensamento Computacional, ele está disponível aí na internet. Vocês podem até, dependendo aí, pedir para que os estudantes leiam, é um livrinho bem bacana, O que é o Pensamento Computacional, é um almanaque para a popularização de ciências da computação, né? Vocês têm disponível na internet, o aluno também pode, vocês podem pedir até que os meninos façam a leitura, para que depois vocês discutam, né? Então, a gente sempre deixa. Nós revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação anterior. Nosso tempo é muito curto, né, gente? Isso me angustia, mas está ótimo. Só de estar aqui com vocês já é muito bom. A gente explorou um pouquinho a sequência de atividade 1, né, do volume 2, do 8º ano. Deixe aí, por gentileza, façam, por favor, a avaliação de vocês. Deixamos os nossos referenciais teóricos aí, o Brackman está aqui, tá? Então, se vocês tiverem oportunidade de fazer uma leitura em diagonal aí, quem gosta quem quer se aprofundar mais, a gente deixa aqui o Brackman, tá? A gente deixa toda da Secretaria da Educação também, as referências. Como eu disse aqui, né? Nesse grande quebra-cabeça, né? Peça por peça, a certeza da construção e do aprimoramento, tá bom? Então, eu acho que nós temos aí um caminho, né, a trilhar, a seguir, né, em busca da qualidade aí do ensino das crianças, né, dos estudantes, dos alunos, né, o quanto é árduo o nosso caminhar. Quero deixar para vocês um grande abraço, que vocês contem sempre comigo, estou sempre à disposição, apesar de estar tão longe de vocês, né? Gostaria de estar perto, mas não consigo, né? A gente não tem essa... Mas vocês podem contar sempre com a nossa equipe, né? De formação no programa de recuperação e aprofundamento.
Nosso grande abraço, meu coração sempre com vocês. Um grande beijo. Muito obrigado pela paciência e pelo carinho que vocês me recebem toda semana, tá bom? Muito obrigada.